Esses dias eu comecei a refletir sobre o incrivelmente sem graça mundo em que vivemos hoje em dia. E não é querendo pagar de diferentão ou dizendo que tudo é sem graça, que eu queria ter nascido antes ou que eu me sinto deslocado atualmente. Porque tem gente que força um absurdo, né? Fala até que queria ter nascido em 1900 bolinha. E eu tenho imagens exclusivas do que eu estaria fazendo se eu tivesse nascido nessa época. Trabalha nego, nego trabalha. Trabalha nego pra não apanhar. Trabalha nego, nego trabalha. Enfim, confesso que eu me perdi levemente nessa parte, mas voltando ao mundo sem graça em que vivemos, uma coisa que vem crescendo muito é o movimento minimalista, que tem uma ideia central de reduzir ao essencial, eliminando tudo que é desnecessário, decorativo ou supérfluo. Que resumindo essa ideia é como se tudo que tem detalhes demais, que tem capricho demais, fosse reduzido a uma coisa bem simples, entende? E isso não se aplica só ao estilo de vida, mas também na sociedade como um geral. Por exemplo, olha como eram os escudos desses times de futebol antigamente e olha como eles são hoje em dia. A impressão que passa é que eles foram feitos com preguiça, uma parada totalmente sem sal e sem graça, sem personalidade alguma. O minimalismo também vem entrando cada vez mais na tecnologia. Os celulares de hoje parecem que são genéricos, a grande maioria é tudo igual, sem personalidade alguma. E é nesse momento que chegamos ao ponto principal do vídeo, que são os icônicos celulares dos anos 2000. O que vocês acham que é isso? Talvez um Tamagotchi, um brinquedo? Pois é, não é nada disso, vocês erraram muito feio. Esse é o Nokia 7705 Twist. Acredito que assim como eu, a maioria nunca tenha visto um desse na vida, nem sequer sabia da sua existência. A Nokia lançou esse bonitão em 2009, mas pelo que eu pesquisei, ele ficou disponível só pelos Estados Unidos e não foi vendido oficialmente em outro país, por isso que ele é raro fora de lá e a gente sequer ouviu falar. Ele é fruto de uma parceria entre a Nokia e a Verizon Wireless, que é a maior operadora de telefonia dos Estados Unidos. Digam aí nos comentários o que vocês acharam do designer dele, ou se alguém por algum milagre divino chegou a ver um desse pessoalmente, ou teve um, que eu acho que é mais difícil ainda. Eu achei ele até que bem interessante e acredito que muitos desses acabaram sendo perdidos por conta do tamanhozinho dele, que aparentemente é bem pequeno, fora os que foram esquecidos dentro do bolso e foram destruídos na hora de lavar a roupa. Esse é o Nokia 5610 Express Music. Não sei se é maluquice minha, mas sabe aqueles pendrive da SanDisk vermelho que vende na feira com as melhores músicas de 2012 e seu tio coloca em todo churrasco? Talvez essa informação tenha sido específica demais e talvez alguém até se identifique, mas eu achei muito parecido, sério. Ele foi lançado em 2007 e fazia parte de uma linha da Nokia focada em música que está no nome do próprio celular, a Express Music. Eu acho doideira pensar que antigamente era mais fácil fazer um parto do que ouvir uma música no celular, parecia ser algo totalmente absurdo. Isso explica por que existiam os MP3 players, né, o iPod e outros que eu vou até citar mesmo no vídeo. Ele era basicamente um celular MP3 player, porque como eu acabei de dizer, o pessoal usava iPod pra ouvir música nessa época. Diferente do celular que eu citei anteriormente, esse chegou sim no Brasil em 2008. Na época o valor dele girava algo em torno de 900 a 1.200 reais, valor bem alto, visto que o salário mínimo daquela época era por volta de 415 reais. Espero de coração que alguém que tenha tido um desse comente aqui. Esse eu achei extremamente parecido com um sabre de luz, não sei se é viagem da minha cabeça, mas eu vou estar deixando a foto aí pra vocês verem e realmente perceberem que ele parece com um sabre de luz, ou até mesmo com um batom. Mas vocês vão entender o porquê disso. Esse é o Nokia 7280, ele foi lançado em setembro de 2004 e o mais curioso é que ele fazia parte de uma linha de moda de celulares da Nokia. Calma, eu vou explicar isso melhor pra vocês. A Nokia Fashion Collection era uma linha focada em design diferenciado, moda e experimentação, em vez de priorizar apenas funcionalidades tecnológicas. A ideia deles era transformar o celular em um artigo de moda e praticamente de uma moda de luxo, mas vocês vão entender o porquê disso já já. Eu não vou explorar tanto essa parte da Fashion Phone porque tem conteúdo suficiente para render outro vídeo, e caso vocês queiram eu posso fazer um vídeo só falando sobre isso. Voltando ao celular, ele era tão excêntrico que ele não tinha um teclado tradicional. Para digitar tinha que usar uma roda giratória, parecida com aquelas que tinham nos iPods. Não sei se alguém teve, eu não tive, mas eu já vi algumas pessoas usando, e tinha aquela rodinha no meio que tinha algumas teclas e meio que você usava ele por ali. Era basicamente isso com esse Nokia. Ele era tão voltado pro mundo da moda que muita gente o chamava de lipstick phone, que significa celular batom. Esse é mais um dos que chegaram ao Brasil, mas não ficaram muito populares devido ao seu alto preço. Ele chegou aqui por volta de 2004 ou 2005 e vocês vão entender por que eu falei que ele seria um artigo de luxo. Ele chegou custando cerca de R$2.000 ou até mais, e naquela época o salário mínimo era cerca de R$260 por mês. Esse não chega a ter uma aparência excêntrica, mas eu acho o designer dele bem bonito. Parece aquele telefone da Barbie que quando você apertava uma tecla ele começava a gritar. O Nokia 7370 foi lançado em outubro de 2005 e foi o primeiro celular da Nokia a ter esse teclado giratório, como eu acabei de citar
no celular anterior. Como ele também fazia parte da linha Fashion, nele tinham materiais premium como couro e metal. Ele não chegou a ser lançado no Brasil. O Nokia 3310 é extremamente conhecido aqui no Brasil e no mundo, porque ele vendeu mais de 126 milhões de unidades. Mas eu tenho certeza que ninguém conhece ele por esse nome, mas sim por Nokia Tijolão. Ele ganhou esse apelido por ser considerado quase que um celular indestrutível. Além disso, ele era conhecido por ter uma bateria que durava vários dias, diferente das baterias de hoje, como no meu celular que não tanca um dia sem carregar. Ele também ficou conhecido por ter o lendário jogo da cobrinha. E esse definitivamente foi lançado no ano de 2000, e o preço médio dele no Brasil era cerca de R$400, em uma época que o salário mínimo era R$150. Em 2017, a Nokia chegou a relançar uma versão dele modernizada, mas eu acredito que ninguém estaria muito afim de saber dessa versão nova. O Nokia N95 foi lançado com a intenção de acoplar o máximo de funções possíveis que caberiam no celular naquela época. Inclusive, se vocês me permitem fazer um pequeno comentário, como eu tenho feito às vezes, ele parece muito aquela câmera Cybershot. Outra coisa que eu acho uma doideira total é que para executar essas funções que hoje em dia são simples, como ouvir música e tirar fotos no celular, eram necessárias grandes gambiarras. E se hoje em dia o celular tem dificuldade para rodar uma música, para tirar uma foto, nem tanto, porque hoje em dia é difícil ter um celular que tem uma... Acho que não difícil, mas é meio complicado você ter um celular que tem uma grande qualidade de câmera. Mas se ele, não faz as mínimas funções dele, que são banais hoje em dia, pode mandar ele bater cabeça no asfalto, pode mandar ele se jogar da ponte, porque ele não serve mais pra nada, com todo respeito. Enfim, depois de mandar um celular se churrascar, ou alguns celulares se churrascarem, eu preciso falar que ele tinha uma série de especificações técnicas, que ele era considerado um dos melhores daquela época. Eu não vou entrar muito nessas especificações porque não é o foco do vídeo, mas ele era um dos melhores, saibam disso. Ironicamente, apesar de ser um dos melhores da época que ele foi lançado, em março de 2007, o reinado dele durou muito pouco tempo, porque poucos meses depois foi lançado o primeiro iPhone, que eu nem preciso falar que engoliu o N95. Ele chegou ali no Brasil por volta de 2008 e custava entre R$1.800 a R$2.500 na época. Como eu disse antes, o salário mínimo naquele ano era de R$415. Eu acho esse celular aqui bem engraçado porque ele me faz lembrar muito dos Teletubbies. Esse é o Siemens, ou Siemens, não sei como se fala, não sei a pronúncia certa dele, mas sei que ele tinha dois modelos, o A50 e o A55, que foram lançados entre 2002 e 2003. Ele chegou em uma época que era meio que crucial para os telefones que chegaram ao Brasil, porque as operadoras da época estavam barateando seus planos. Então ele ganhou muita popularidade porque ele era frequentemente oferecido como uma opção mais barata em promoção dessas operadoras. Ele não era um modelo de celular tão icônico assim quando se fala de aparência ou tecnologia, mas ele foi muito importante para que as pessoas da época tivessem acesso ao seu primeiro celular. Espero que alguém que tenha tido ele também deixe aí nos comentários, fala como que ele era. Eu acho que eu já vi um desse pessoalmente, não sei se eu já cheguei a usar. Eu acho que o da cobrinha eu cheguei a usar, mas esse eu não lembro de ter usado. Enfim, quem teve esses celulares aí, ou conheceu alguém que teve, ou já ouviu alguém mexendo, ou algo do tipo, deixem nos comentários pra gente saber como que era a experiência. Por hoje é só. Caso vocês queiram que eu explore mais esses celulares i2K, ou tenham outros temas de vídeo para sugerir, é só deixar aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, e se o botão de hypar estiver disponível, me ajudem apertando ele, porque isso impulsiona bastante o vídeo. Dito isso, vejo vocês no próximo vídeo.